Antes de começarmos com essa notícia que promete mexer não só com a torcida do Cruzeiro, mas também com os bastidores do futebol europeu, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Se você realmente não quer perder absolutamente nada sobre o cabuloso, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos revelar hoje tem a ver com um jovem talento que está chamando a atenção dos gigantes da Europa e também do futebol brasileiro, inclusive do nosso Cruzeiro. O que aconteceu nos bastidores dessa negociação vai surpreender até o mais atento dos torcedores. Então se prepare, porque o conteúdo de hoje está eletrizante e cheio de reviravoltas inesperadas. Agora vamos continuar com a notícia. Nos corredores da Toca da Raposa e também em reuniões fechadas de empresários e dirigentes do futebol europeu, uma movimentação chamou muita atenção nos últimos dias. A busca por jovens talentos que possam ser protagonistas no futuro vem ganhando cada vez mais força. E os nomes que surgem nesse cenário são capazes de despertar brigas intensas entre clubes de ponta. E quando um atleta brasileiro aparece nessa lista, sabemos que o interesse tende a dobrar, porque a tradição do futebol nacional em revelar craques é inegável. É nesse contexto que uma negociação de impacto começou a movimentar o mercado e envolver até mesmo o Cruzeiro, que surge como protagonista inesperado nessa história. Para aumentar ainda mais o suspense, vale destacar que não estamos falando de qualquer jogador. Trata-se de um jovem que já é visto como um dos zagueiros mais promissores de sua geração, com valor de mercado altíssimo e que desperta uma corrida entre clubes que raramente deixam escapar oportunidades como essa. E como se isso não bastasse, a história envolve diretamente o Cruzeiro, um gigante brasileiro que tem mostrado cada vez mais força no cenário de contratações, principalmente após a chegada de Pedro Lourenço no comando da SAF, que está disposto a transformar o clube em uma verdadeira potência novamente. A questão é que os bastidores dessa tentativa de negociação tiveram um desfecho surpreendente, e você vai ouvir todos os detalhes agora. O nome que está no centro dessa polêmica é o de Vitor Reis, zagueiro brasileiro que pertence ao Manchester City e que já é avaliado em nada menos do que 40 milhões de euros. O FC Porto foi o primeiro a tentar uma investida mais agressiva para contar com o jogador, apostando em um empréstimo para que ele pudesse ganhar mais minutos em campo e acelerar seu desenvolvimento. O clube português enxergava em Vitor Reis a peça ideal para reforçar a defesa e ao mesmo tempo fazer uma aposta de futuro, já que estamos falando de um atleta que pode ser protagonista em seleções e até no próximo Mundial de 2026. Mas o interesse não parou por aí. O Bayer Leverkusen, sensação da última temporada na Alemanha, também entrou na disputa, monitorando de perto a situação do brasileiro e estudando formas de avançar na negociação. O time alemão tem tradição em apostar em jovens talentos e via no defensor uma peça fundamental para dar ainda mais solidez ao elenco que já é recheado de promessas. Entretanto, o que realmente pegou a todos de surpresa foi a entrada do Cruzeiro nessa corrida, mostrando que o clube brasileiro está disposto a repatriar grandes talentos e oferecer um projeto ousado para jovens que querem espaço e minutos em campo de forma imediata. O Cruzeiro, sob o comando de Pedro Lourenço, deixou claro que não entraria nessa disputa apenas como figurante. A proposta foi feita de maneira firme, com a promessa de protagonismo e minutos como titular, algo que poderia ser decisivo para Vitor Reis, já que sua maior preocupação no momento é jogar com frequência para estar no radar de Tite e da seleção brasileira de olho no Mundial de 2026. E convenhamos, vestir a camisa celeste diante de uma torcida apaixonada que lota o Mineirão poderia ser um grande atrativo para qualquer atleta que busca destaque e visibilidade. Porém, apesar da força das investidas, o Manchester City decidiu adotar uma postura clara e direta: não liberar Vitor Reis de forma alguma nesta janela. O clube inglês acredita que o zagueiro será útil para o elenco de Pep Guardiola na próxima temporada e que ele poderá ganhar mais espaço em jogos importantes, principalmente porque o calendário europeu exige um rodízio constante de atletas. A decisão pegou de surpresa os interessados, que já imaginavam ter chances reais de convencer os dirigentes do City a pelo menos aceitar um empréstimo. Essa negativa acabou sendo um balde de água fria no FC Porto, que já sonhava em anunciar Vitor Reis como grande reforço para o setor defensivo. O clube português, que vinha de semanas de negociações intensas, se viu obrigado a mudar de planos e rapidamente foi atrás de outras opções. O resultado disso foi a contratação de dois nomes que já estão sendo tratados como reforços de impacto: Dominique Praprik e Jan Bednarek, ambos zagueiros que chegam para reforçar o elenco e suprir a lacuna que deveria ser ocupada pelo brasileiro. Já no Bayer Leverkusen, a sensação foi de frustração. O time alemão vinha acompanhando o atleta há algum tempo,
Acreditava que poderia se aproveitar de uma eventual liberação do Manchester City e até preparava uma proposta estruturada para viabilizar o negócio. Mas diante da posição firme dos ingleses, o clube preferiu recuar e seguir avaliando outras oportunidades no mercado, já que insistir em algo impossível poderia atrapalhar os planos de reforço para a nova temporada. No Cruzeiro, a situação foi encarada com maturidade e também com uma dose de otimismo. Apesar da recusa do Manchester City, a diretoria cruzeirense mostrou ao mercado que não tem medo de disputar jogadores de peso com gigantes da Europa. Isso fortalece a imagem do clube, que passa a ser visto como um projeto sólido e ambicioso, capaz de atrair jovens talentos e até repatriar jogadores que brilham fora do país. Essa postura é um recado claro para os torcedores e também para os rivais. O Cruzeiro voltou a pensar grande e não vai medir esforços para reforçar o elenco com qualidade. Vítor Reis, por sua vez, segue em um dilema. Embora esteja feliz no Manchester City, o desejo de jogar com mais frequência pesa bastante em sua decisão de futuro. Ele sabe que o Mundial de 2026 pode ser a grande chance de sua carreira e que precisa de minutos consistentes para ser lembrado por Tite. Ao mesmo tempo, a confiança do City mantê-lo no elenco mostra que ele está cada vez mais próximo de ganhar espaço, principalmente se conseguir se destacar em treinamentos e nas oportunidades que surgirem ao longo da temporada. O zagueiro também enxerga a movimentação do Cruzeiro como um sinal de valorização de sua carreira. Saber que um gigante do futebol brasileiro, com uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, deseja repatriá-lo e lhe dar protagonismo, é algo que pesa no coração de qualquer atleta. Embora a negociação não tenha avançado nesta janela, a porta não está fechada para o futuro, e os torcedores do Cabuloso já começam a sonhar com a possibilidade de ver Vítor Reis vestindo a camisa celeste em um futuro próximo. Esse episódio deixa claro como o Cruzeiro está mudando de patamar no mercado da bola. Há alguns anos, seria inimaginável pensar no clube disputando um jogador avaliado em 40 milhões de euros com gigantes da Europa. Hoje, a realidade é outra. A SAF trouxe fôlego financeiro, organização e ambição, permitindo que o clube volte a sonhar alto e a se colocar em negociações que antes pareciam impossíveis. Isso reacende a esperança do torcedor e mostra que o futuro pode ser brilhante para o time 5 estrelas. Enquanto isso, o FC Porto precisou se reorganizar com seus novos reforços, e a torcida portuguesa ficou com a sensação de que perdeu a chance de ver um dos grandes zagueiros do futuro atuando em sua defesa. Já no Leverkusen, a decepção também é evidente, mas a diretoria promete novas contratações para manter o nível do elenco. No fim das contas, quem saiu fortalecido dessa história foi o Manchester City, que manteve sua joia em casa, e o Cruzeiro, que mostrou força e ousadia ao entrar em uma disputa desse porte. A torcida celeste, por sua vez, acompanha tudo isso com entusiasmo. Saber que o Cruzeiro foi citado no mesmo patamar de clubes como FC Porto e Bayer Leverkusen aumenta o orgulho do torcedor e reforça a confiança no projeto de Pedro Lourenço. Não há dúvidas de que o Cruzeiro está em um caminho diferente, mais ousado, e que essa postura pode render frutos muito em breve, seja com Vítor Reis ou com outros grandes nomes que ainda podem desembarcar em Belo Horizonte. É claro que o foco imediato do torcedor segue sendo a temporada atual, com o time comandado por Leonardo Jardim em busca de resultados expressivos no Campeonato Brasileiro. Mas notícias como essa inflamam a paixão e alimentam a esperança de que reforços de peso possam chegar a qualquer momento. O Cruzeiro mostra que não tem medo de sonhar alto e que está preparado para brigar com gigantes, seja dentro ou fora de campo. No fim das contas, a tentativa de contratar Vítor Reis pode ter terminado com o não do Manchester City, mas deixou um recado poderoso. O Cruzeiro está de volta ao cenário das grandes disputas e não vai mais se contentar em ser coadjuvante. A torcida já entendeu isso e agora vive na expectativa de ver qual será o próximo passo dessa nova era, que promete ser marcada por conquistas, contratações de impacto e, principalmente, pela retomada do protagonismo no futebol brasileiro e internacional. E agora eu quero saber de você, torcedor celeste. O que você achou dessa investida do Cruzeiro em Vítor Reis, mesmo com a recusa do Manchester City? Você acredita que em breve poderemos ver esse jovem talento vestindo a camisa estrelada no Mineirão? Deixe sua opinião nos comentários, já garanta seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque as próximas notícias que vamos trazer sobre o Cabuloso prometem ser ainda mais impactantes e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa nova fase do nosso gigante.